Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falo com todos hoje, dia 12, então bom feriadão religioso para todos nós. Estamos acompanhando aí todas as manifestações para as crianças, mas também é um baita de um feriado religioso, então espero que vocês tenham descansado bastante. Eu aqui descansei, aproveitei pela manhã para fazer a minha paradinha religiosa, mas também logo após a minha reza fui ao jogo de basquete aqui de Jundiaí, na quadra da Hortolândia, para quem conhece a região de Jundiaí, rachar um pouquinho. E o que estava de rachar o sol, né? Então o Brunão aqui tá o famoso camarão vermelho, né? Pimentão também, branquelo igual palmito que sou. Então hoje estava um sol muito bom em Jundiaí, espero que tenha feito sol aí na sua cidade, né? Agora são 6h10, hoje é dia 12, então bom feriado novamente a todos, pessoal. Vamos lá falar um pouquinho sobre os mercados internacionais, né? O que aconteceu no mercado hoje na gringa. Tá? Hoje que foi um dia morno e era de se esperar um dia morno, porque amanhã é o grande dia da semana, pessoal. Pós-feriadão nosso, dia 13 de outubro, quinta-feira, nós temos dados de inflação dos Estados Unidos. Então eu estou com a agenda aqui para vocês, tá? E o grande destaque da agenda, pessoal, vai começar e terminar entre 9h30, tá? Até aproximadamente meio-dia, mas confesso, 9h30, pessoal, é a grande bateria de dados, né? Quais dados são esses? Certo? Nós temos o IPCA, né? Temos índice de preço ao consumidor mensal norte-americano, pedidos de seguro-desemprego, dá um zoom para vocês aqui, né? Então, índices de preço ao consumidor, tá? É esperado aí 0,2% de inflação. Depois temos pedidos de seguro-desemprego, muito importante, tá? É esperado 225, ou seja, um aumento em relação ao mês anterior. Tá? E depois tem o núcleo dos preços, tá? O índice de preço ao consumidor anual, aqui o anualizado, o consenso está em 8,1, tá? Ou seja, esperando uma deflação em relação ao anterior. Tá? Depois o núcleo de preço em relação ao anual. Então, inflação mais o núcleo, tanto mensal como anual, mais o pedido de seguro-desemprego, que é bem importante. O que o mercado quer no curto prazo, pessoal? O mercado quer no curto prazo que a economia americana mostre desaquecimento, tá? Mostre um pouquinho de fragilidade para que o Fed não precise subir tanto os juros assim. Tá? E falando em juros, eu estava acompanhando aqui a curva de juros americana, estou com o gráfico dela aqui na tela, tá? E a curva de juros americana é essa que vocês estão vendo, tá? A longa, né? 10 anos, tá? E ela não renovou máxima, tá? Ela conseguiu aqui segurar entre semana passada e essa semana as mesmas máximas, ou seja, quando eu transportar vocês para o gráfico do S&P 500, o S&P 500 ainda não pede, ou seja, a curva de juros, perdão, ainda não pede que o S&P 500 renove mínima. Certo? Por quê? Ainda não tivemos uma nova máxima, tá, no ano para a curva de juros. Então, quando a gente olha para o gráfico do S&P, que eu passo para vocês agora, a gente percebe que ele também, assim como a curva de juros, a gente tem acompanhado aqui no canal essa correlação, pessoal. De novo, não é sempre chato o mercado, mas hoje, 2022, há de se acompanhar curva de juros versus índices, tanto o Ibovespa DI quanto Treasuries americanos S&P, então está bem precificado. Dormiram aqui quarta-feira, tanto curva de juros quanto S&P corretos, tá? Eu sempre olho curva de juros dar o primeiro sinal, ou seja, ela romper máxima ou romper mínima para a gente ter um movimento depois de um pregão, depois de algumas horas do índice acionário. Tá? Então vamos ver como que a gente vai ter pós 9h30 amanhã, do dia 13, pós dados de inflação, qual será o movimento. E vamos dizer assim, é simples de mensurar os dados, pessoal. Inflação vindo acima do esperado, tá? E desemprego vindo abaixo, pedido de seguro-desemprego vindo abaixo do esperado, isso aqui significa forte demanda e forte dados econômicos. Ruim para o S&P. O S&P fatalmente, pessoal, vai romper mínimo. Tá? Então, inflação acima do esperado ou pedido de seguro-desemprego abaixo do esperado, o S&P para baixo e a curva de juros para cima. O oposto, pessoal, inflação abaixo do esperado e pedidos de seguro-desemprego acima do esperado, o S&P, eu sei que isso parece totalmente esquisito, mas no curtíssimo prazo a recessão faria bem para os mercados. Tá? O S&P é para cima. Certo, pessoal? Então são esses dois movimentos, amanhã é o dia-chave, tá? Mas eu quero frisar para vocês que nós dormimos na quarta tranquilo. Bom, qual que é o mundo brasileiro, tá? Como que a gente vai acordar amanhã? Lembrando
e os mercados futuros abrem às 9 horas, então até às 9h30, pessoal, nada vai ser direcional, tá? Então esperem às 9h30, pós 9h30, o que nós temos aqui no nosso juros, tá? Eu tirei uma foto aqui, o gráfico, pessoal, do contexto atual, tá? Ou seja, no contexto pós-PEC dos benefícios, que é esse aqui, ó, tá? Pós-PEC dos benefícios, certo? Nós tivemos toda a abertura de juros pré, tá? Depois todo o fechamento pós, assim como foi a PEC dos precatórios, e aí o contexto meu é esse aqui, ó, é o mais importante. O que é esse contexto, pessoal? Na parte superior, verdinha aqui, ó, nós temos os 106 mil pontos e 400, algo em torno disso, tá? E na parte inferior do Ibovespa, no caso, 106 mil pontos e 400 do Ibovespa, tá? E na parte inferior, Ibovespa futuro principalmente, e na parte inferior nós temos aí os 116.900, tá? Então vejam que pós primeiro turno, e agora eu vou dar um contexto ainda com um zoom maior, pós primeiro turno, estamos falando aqui, ó, pós primeiro turno, nós não tivemos, na segunda-feira pós primeiro turno, nós não tivemos o rompimento da mínima do mês anterior, ou seja, nós não merecíamos estar acima dos 116 mil pontos, tá? E mesmo assim o Ibovespa foi para 118, não sei se chegou a bater 119, tá? Então foi claro o momento de venda, oportunidade de venda para traders. Tá? Por quê? Porque nós não tivemos o sinal dos juros. Os juros vêm antes, pessoal. Em 2022, os juros vêm bem antes. Tá? Então, enquanto nós estamos subindo agora, estamos abrindo juros para a parte superior, vamos olhar que até esses preços do mês passado, o Ibovespa esteve a 106.400. Se por algum momento, tá, os juros abrir, porque a inflação veio alta nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Se em algum momento os juros abrir aqui e não romper a máxima, porém os preços forem para 104, 102, oportunidade de compra. Tá? Oportunidade de compra. Eu preciso de um sinal de rompimento, eu não acho que esse rompimento virá tanto para cima como para baixo antes do segundo turno, para se de fato acreditar que, opa, vamos ter tendência. Antes disso, vamos olhar a curva de juros. Beleza, pessoal? Então está bem precificado aqui Ibovespa com curva de juros. Tá? Nós estivemos a 102, a 104 mil pontos quando os juros abriu para 12,75. Tá? Então lá para mim é o justo para essa precificação e atualmente nós temos 106 aqui em cima, 116 aqui embaixo, 10 mil pontos entre juros a 11,17, 11,80. É isso, pessoal, que eu estou monitorando. Então não esperem tendência enquanto juros não for primeiro, tá? E eu não acho que isso vai acontecer pré-eleição. O EWZ, pessoal, passando aqui para o EWZ, então nossos juros não andou, o EWZ também não anda, né, que é o nosso, hoje teve negociação no EWZ, o EWZ caiu, hoje foi um dia de queda do EWZ de quase 1%, mas aqui eu estou trazendo uma ótica de longo prazo, né, a linha de tendência de baixa do EWZ que vem desde 2008, pessoal, tá? Desde 2008 a gente vem respeitando essa linha de tendência de baixa, tá? Mas agora nós temos de 2016 a 2020 o oposto, que eu vou desenhar para vocês, que é o quê? Uma linha de tendência de alta. Tá? Então é esse movimento que eu espero caranguejo em amarelo para os próximos anos. E eu venho trazendo isso para vocês. Tá? Um afunilamento aqui de tendência entre uma linha de tendência de alta, de baixa, perdão, em azul, e uma linha de tendência de alta em verde. Tá? Então não é momento de ser herói, não estamos em 2009, não estamos em 2016, tampouco em 2020, tá? Não estamos, pessoal, simplesmente não estamos, pelo menos é a minha opinião. Tá? A gente deve ter um acúmulo, tá? Eu vejo esse cenário aqui como o mais provável, tá? No curtíssimo prazo, caranguejo. Tá? Esse é o cenário que eu imagino, então a gente vai ter aqui alguma dinâmica mais consolidada de preços, o EWZ já vem tratando dessa maneira, vai ser muito legal, e não vai ser o meu salário base, mas ainda, caso ele aconteça, eu vou falar para vocês que eu errei, por exemplo, que a gente tenha já em 2023 esse movimento. A gente vai em algum momento, pessoal, eu acredito, só não em 2023. Esse movimento vai estar sempre aqui no meu alvo, tá? Eu só acho que no curtíssimo prazo, e aí vai pelo menos mais um ano, né, ou pelo menos 6 meses, até a gente inverter essa dinâmica de política monetária principalmente, a gente deve ter aqui uma lateralização. Tá? Bacana. O EWZ no curtíssimo prazo, ou seja, esse é o gráfico de fechamento de hoje. Tá? Hoje foi um dia de queda. Tá? Nós caímos hoje algo em torno de 0,92. Tá? Chegando aqui no 31,9 é o primeiro suporte dessa queda.
Tá? Então eu espero aqui que caso os dados venham positivos, né, do mercado americano, a gente pode ter mais uma alta. Mais uma alta. Tá? Dados de inflação negativos, vamos para os 29,33. Tá? Ou seja, a gente rompeu a máxima do mês passado, do mês retrasado, pessoal, rompeu aqui pós primeiro turno, sem que os juros tenha ido. Tá? Sem que os juros tenha sinalizado. Os juros não sinalizou. Nos juros aqui, nós não rompemos mínima. Tá? Então, são algumas assimetrias que o mercado dá de arbitragem boa, né? De oportunidade. Tá? Eu sei que não é legal, né? É algo chato, tem que ser meio nerds, mas ainda assim eu acredito que os juros vêm na frente. Pessoal, qual que vai ser o meu cenário errado? Tá? Onde eu erro? Se a gente vier para todo esse movimento de alta pós PEC dos benefícios, tá? E a gente surfar, tá? Vou pôr aqui em verde, tá? Vou traçar também a linha de tendência e a gente surfar esse movimento. Tá? É um movimento possível, totalmente possível, tá? Totalmente possível, que projetado a partir da mínima pré-primeiro turno, tá? Gera um alvo aqui em 35 dólares e 81. Tá? Eu não estou aguardando, mas tá lá, certo? Não vou deixar de compartilhar com vocês, tá? Essa expectativa, certo? Eu estou achando que a gente vai ficar muito mais no caranguejo, tá? Do que qualquer outra coisa, mas está lá, 35,81, então seria ali um bom alvo e os juros, muito provavelmente, eu vou esperar que ele atinja o feche, tá? Até os 10,50. É o verde aqui, ó. É um cenário. Tá? Esse cenário verde, pessoal, pode acontecer quando? Pós-segundo turno. Eu não tenho cenário base, vou errar se ele acontecer pré-segundo turno. Assim como o vermelho. São os dois cenários que eu tenho pós-segundo turno que o Ibovespa pode ir no máximo, gerando a melhor opção de compra no 102 a 104 e a melhor opção de venda em 120 e 124, certo? O meio do caminho é esse bombardeio que vocês estão vendo de volatilidade. Bom, para finalizar, pessoal, vamos falar de commodities, tá? Então, eu acredito, começando com o petróleo, tá? Que nós temos um bom movimento de pullback do petróleo. Deixa eu trocar de ferramenta aqui para vocês. Um bom movimento de pullback. Tá? Então, o mês de setembro, eu achava que seria um mês pró-commodities e anti-dólar. Pessoal, não, foi pseudo-commodities e muito dólar. Esse mês de outubro é um mês pró-commodities e que o dólar arrefeceu. Tá? Agora, o dólar pode voltar a subir como já está dando caras que pode subir se dados de inflação vierem fortes. Tá? Então é importante. Qual que é o cenário básico que eu tenho para o petróleo? Que ele não passa daqui, dos 91 aos 88. Que ele fica aqui. Tá? E a gente pode ter a dinâmica pior dos mundos, né? Que é petróleo forte, fumando aí para os 99, 102, tá? E dólar forte. Certo? Mas o petróleo já cumpre aqui um primeiro alvo. Tá? O alvo em amarelo. Eu acho que em outubro ele vai fazer 2 vezes o amarelo, certo? Podendo no máximo, a um estresse muito grande, chegar aqui aos 111 dólares e 63. Então o petróleo está dentro do meu cenário amarelo, dentro do meu cenário base, perdão, que é o amarelo, tá? E essas setinhas verde e vermelha representam aí máxima, tá? E mínima. Tá? Então é bem interessante, acho bem difícil a OPEC deixar esse petróleo ir abaixo dos 88 agora, tá? Ela vai cortar, vai anunciar corte, etc. E assim também acredito que acima dos 111 não tem demanda para isso, tá? Não tem mais demanda para isso. O mundo não aguenta. O dólar teria que ceder muito para aceitar um petróleo a 111. Tá? Minério de ferro, esse é o que mais desagrada, tá? Então não temos nenhuma grande novidade. Um dia de baixa do minério de ferro, um dia de baixa do petróleo, tá? Então dia de baixa do EWZ. Então, pessoal, amanhã a abertura, né, para finalizar, eu não tenho nada para falar do minério de ferro, ele está dormindo aqui na mínima do meu cenário base, então nada de se comentar no minério de ferro, bem ruim, inclusive, tá? Mas a simetria é para cima. Meu cenário base é o amarelo, pessoal, então ele está na base do meu cenário base, então está representando mais oportunidade de compra do que de venda. Tá? Mas, enfim, para finalizar o vídeo, pessoal, a abertura deve ser uma abertura bem negativa para nós, negativa em termos de 0,5 de queda, algo assim. Tá? Porém, às 9h30 tudo pode mudar. A abertura dos futuros amanhã, então, deve ser uma abertura de queda, tá? De manutenção do dólar e queda no índice. Tá? Mas às 9h30 tudo pode mudar. Então, não se precipitem.
Tá? 9,5 são os dados mais importantes, certo? E para quem tem conta no TC, pessoal, quiser me seguir, eu vou deixar aqui o meu perfil para vocês lá no TC, assim como no TradingView, eu posto bastante ideias lá, tá? Então já tem 333 ideias postadas lá. Beleza? É Bruno Mazzoni, é o mesmo perfil do TradingView. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.